Olá, vamos filosofar? Meu convidado de hoje, além de um muito amigo, curioso, é um grande provocador. Natural de São Sebastião do Caiú, filho da Dona Carmen e do seu Luiz Natal, é formado em Teologia, graduado em História, mestre em História com ênfase em Geografia e Antropologia, doutor em História com ênfase em Antropologia. O convidado de hoje é o marido da Ciane, possui um currículo admirável como professor, um belíssimo trabalho nas áreas de antropologia cultural, metodologia científica, amores e sexualidades, gênero e combate ao racismo. Atualmente, o pai da Manuela realiza no NAP, o Núcleo de Apoio Psicológico, uma série fórum sobre a obra Merli, que trata de um professor de filosofia que usa de métodos pouco ortodoxos para incentivar seus alunos a pensarem livremente. Hoje teremos uma conversa de peso com Luiz Alexandre Cerveira. Professor Cerveira, seja muito bem-vindo para essa conversa de peso. Muito obrigado. Sabe por que é conversa de peso, né? Eu imagino. Não é por causa do tamanho do entrevistador. Claro. É sempre por causa da qualidade do entrevistado. Era isso que eu tinha imaginado. E o assunto também é de peso hoje. Que inquietude é essa que não nos passa nunca, Enche? Somos provocados desde sempre, nos provocamos a toda hora, somos eternos insatisfeitos, estamos sempre tentando descobrir alguma coisa, muitas vezes coisas que simplesmente não existem respostas e pronto, né? Mesmo para os que não têm resposta... Isso te levou para a antropologia, para buscar a essência do homem? Acho que sim, acho que a antropologia, ela, assim como a filosofia e a própria história, ela nos ajuda a pensar sobre aquilo que nós fazemos. Um dos princípios da antropologia é que os seres humanos são seres aprendentes. Eu costumo brincar com os alunos que a gente aprende mais quando alguém não está nos ensinando. Então a gente aprende observando, a gente aprende com os pais, com a família, com a sociedade. Porque a gente precisa pensar que o ser humano, do ponto de vista biológico, ele não tem nenhuma chance de sobreviver no mundo se ele não tivesse um cérebro inteligente. E esse cérebro inteligente é o que permite a ele aprender, né? E mais do que aprender, sofisticar aquilo que aprendeu, evoluir tecnologicamente o que aprendeu. Porque se a gente pensar um bebê humano, ele vai precisar de pelo menos 8 anos para sobreviver sozinho, com muita dificuldade numa floresta. Verdade. Quando que um potro nasce, né? Um filhote de cavalo de égua nasce e já está de pé. Nós demoramos 1 ano para andar. Então a antropologia procura compreender os processos de aprendizagem e de construção de soluções. E essas soluções que o ser humano constrói, elas são dadas pelo meio cultural, meio biológico, meio físico, enfim. E elas não são iguais no mundo. Na antropologia a gente costuma dizer que não existe absolutamente nada que exista em todas as sociedades. E aí por isso a antropologia é tão importante para quebrar preconceitos, né? Porque aí a ideia de algo que é dado completamente se esvai. Homem. Logos. Isso. O que é isso? É o estudo do homem. O estudo do homem. O homem da mulher, evidentemente. Sim, né? o homem. Deixar bem claro. Exatamente. O homem enquanto espécie, né? Isso. Mas geralmente não. A antropologia trabalha com o homem em grupo, né? Em sociedade. Enquanto a psicologia tem um viés um pouco mais individual, que é procurar compreender como esse homem se relaciona com o grupo, né? O que ele aprende, o que é seu individual. A antropologia procura pensar um pouco mais essas ações em grupo, essas aprendizagens, soluções, questões em grupo. Então, o poeta já ensinava, né, que é impossível ser feliz sozinho, né? Exatamente. É isso? Exatamente. Me parece que o ser humano não é um ser para viver sozinho, né? Os clássicos já diziam que somos seres sociais, né? Os filósofos gregos já falavam sobre isso. Somos seres políticos também, político no sentido de relação, não necessariamente de partido político. Perfeito. Então, as exceções humanas são pessoas, os ermitões, né, que vivem sozinhos. Mas que estão lá nos livros, né? Tem algum outro perdido por aí, me parece que no Oriente Médio ainda tem alguma coisa.
Mas, em geral, nós Isso estamos é um em grupo. resquício animal nosso, assim, de querer se afastar para se preparar para o fim? Não sei. Ou muita gente fazia isso como meio mesmo? Era uma forma originalmente de santificação, especialmente, né? Ou de procurar tranquilidade para aprender. O animal faz isso. Muitos animais. Alguns né, animais fazem. se preparam para o seu fim de uma forma Os solitária, elefantes, né? etc. Né? São exemplos. Mas o ermitão não é necessariamente alguém que está se preparando para o fim. É um pouco a ideia de que ele quer evitar, geralmente, o contato com a sociedade, porque vai pensar muitas vezes que essa sociedade o atrapalha. Não necessariamente contamina, mas atrapalha. Aí teve gente que escolheu andar de barril pela cidade, pelado, por exemplo. Não tem, já acontece. Que é mais ou menos a mesma coisa, a purificação, mas no meio coletivo? Pode ser, eu acho que pode passar por aí, a ideia de se também diferenciar. Era um pensador, né? é isso? Esse também era um grande pensador? Sim, é uma das histórias sobre esse pensador. Essa história, ela fala bastante para os dias de hoje, né? Onde a gente discute tanto ética, né? Eu acho que sim, acho que as histórias do passado, elas são sempre fontes para pensar. Uma das características que a antropologia tem é que a gente precisa entender o momento que as coisas acontecem. Para que a gente não ache que existem não acredite que existem soluções prontas no passado. O passado, mais do que qualquer coisa, ele é um ensinador no sentido de que os humanos encontram saídas. E que essas saídas devem sair do próprio grupo, principalmente. Por isso que a ideia de um salvador da pátria, para nós, a antropologia da história, é sempre muito perigosa. É alguém que, como se não fosse do grupo, tem todas as soluções para aquele grupo. Uhum. Isso tem algo de mitológico. Né? E como dizia o Rubem Alves, o risco do mito é que ele trabalha muito no viés da reprodução e pouco do questionamento. Então a ideia do mito é que eu sigo o mito, eu não questiono o mito. E isso é muito perigoso. Quando a Bíblia fala no Anticristo, por exemplo, ela está nos avisando de certa forma para a gente cuidar com todos os salvadores da pátria? Pode ser. A Bíblia é um texto sagrado, né? Tu tens uma origem protestante. Isso, né? tem uma origem protestante. Para alguns protestantes, a Bíblia é a própria palavra de Deus escrita e, portanto, ela não está ali para ser questionada. Uhum. A minha formação teológica é um pouco mais crítica nesse sentido e acho que dá para pensar a Bíblia não como um livro de receitas, mas como um livro sagrado que, sim, acho que traz questões para pensar a vida humana e sociedade. Acho que o anticristo, em alguma medida, ele é uma figura a ser evitada, né? Já que ele oferece soluções fáceis. Tá cheio de anticristo por aí, hein? Tem vários nesse sentido. A gente vai conversar sobre esse movimento de nos fechar, uma guinada, eu não sei se é a direita, se não está ultrapassado esse termo direita e esquerda, enfim, tu vai me dizer um pouco sobre isso também, mas sobretudo essa guinada a nos fecharmos cada vez mais, parece um retrocesso em algumas coisas, que pese alguns avanços a gente tem dificuldade de entender também, meu liberalismo não vai tão longe não. Eu quero saber de ti que meio é esse que te forjou dessa forma, se tu é produto do meio, qual foi o teu? Então, nós somos em alguma medida, o meio nos forja em alguma medida, né? A gente tem que lembrar que a psicologia nos ensina, e a antropologia também, que ninguém bebe completamente da sua cultura, né? Ou seja, não existem pessoas iguais só porque estiveram em contextos culturais iguais. No meu caso, eu cresci num bairro negro, na cidade de São Sebastião do Caí, uma cidade do interior. Sou filho de um pai mecânico e uma mãe dona de casa, que se separam no início dos anos 80. Né? E aí a minha mãe vira a nossa principal líder numa cidade do interior. Tu pode imaginar o que é uma mulher separada numa cidade do interior, conservadora, 40 anos atrás, ou 30 e poucos anos atrás. Foi trabalhar de faxineira numa escola pública e eu e meus irmãos somos professores universitários, os três. Então, uma batalhadora, faleceu agora em 2010. Meu pai faleceu muito cedo também, depois, com problemas de saúde. E eu acho que esse ambiente de periferia, né, com a forte marca negra, com a sua cultura, ajudou a me formar, depois na adolescência, o protestantismo, né, um protestantismo americano branco, não é o protestantismo negro. Então, um viés quase calvinista, assim. E aí depois a faculdade... Puritano?
puritano, e depois nos 20 e poucos a faculdade de Ciências Humanas. E aí isso... E aí te bagunçou todo. E aí virar tudo isso um pouco de cabeça para baixo, mas não renego nenhuma dessas influências. Acho que todas elas têm um papel na minha formação, me ajudam a pensar o mundo, né? Acho que desde a minha ótica. Tá bem resolvida essas coisas lá de trás? Acho que sim. Ou a gente carrega esses dogmas para sempre, em alguns momentos fortalecendo ainda mais eles, em alguns momentos desmistificando eles? Acho que tudo resolvido nunca tá, né? Tá aí a psicanálise para ajudar. Dá para sofrer então com isso também? Não, eu acho que temos que... É isso, acho que aprender a lidar, saber que isso é uma realidade, né? Acho que a gente não deve negar a história da gente, ela é construída de decisões tomadas em determinados contextos. Então, ela foi importante quando foi, o que não significa que tenha que ser para sempre. Mas acho que sim, acho que em alguma medida essas coisas também estão no nosso inconsciente. Não que elas determinem necessariamente as nossas atitudes, mas elas estão presentes, tu tem que lidar com ela quando tu toma uma decisão, né? Eu, por exemplo, eu tenho que lidar com o fato de que cada vez que eu vejo um ato de racismo, a ira sobe dentro de mim, eu preciso me controlar, né? Porque é uma coisa que eu vi na minha infância e adolescência toda acontecer com os meus amigos. Então é uma coisa que me toca profundamente. Estamos longe de resolver isso? O racismo? Acho que sim. Acho que o Brasil é um país profundamente racista, muito mais racista. E raça só existe uma, né? A gente usa o termo raça, né? Racismo, na verdade. O termo técnico hoje na antropologia não é mais racismo, né? Então, nós falamos em etnia. Raça humana é a raça humana, raça humana, né? Nós falamos em etnia, porque a etnia tem um caráter biológico e tem um caráter cultural. Perfeito. Né? Tanto que mas o termo raça, ele, especialmente para os grupos, por exemplo, de luta por direitos sociais negros, por exemplo, o termo raça, ele tem uma conotação histórica. Perfeito. Então, também tirar isso deles é complicado. Então, a gente tem usado cientificamente o termo etnorracial, né, para lutar, para falar sobre isso. Mas o racismo ele é muito forte no Brasil. Só que, muito dentro da nossa lógica cultural, ele é velado. Como eu sempre brinco com os alunos, tu me convida para ir na tua casa e eu não quero ir, eu não vou te dizer eu não quero ir. Eu vou te dizer, eu tenho um compromisso. Não, vamos ver, eu te ligo, mas eu não tenho teu telefone, eu não tenho teu endereço. Eu nunca vou te ligar. Eu nunca vou te ligar. E tu sabe que eu não vou te ligar. E muitas vezes tu me pede para ir na tua casa também por educação. Isso, por exemplo, num contexto anglo-saxão, norte-americano, canadense, europeu, australiano, é um pouco diferente, né? Onde as pessoas são mais diretas. Tem um conhecido francês que ele brinca muito com a gente, que ele diz, brasileiro português, o português brasileiro não existe sim e não. Vocês não falam sim e não. Você me diz, vai na minha casa sexta e eu quero ir, eu não digo, ok, eu vou, obrigado. Eu digo, o que eu levo? Eu digo, que horas? Né? A gente foge do sim e do não, como se ele fossem palavras muito duras. E acho que no racismo a gente também age assim. Se a gente for para as comunidades alemãs do interior, de origem alemã, as pessoas vão usar a palavra moreno para se referir a negros, porque elas têm medo de serem identificadas como racistas, né? Então, acho que esse racismo ele está, por exemplo, no momento que alguém perde um emprego por ser negro, no momento que uma determinada empresa ou loja define que uma pessoa negra não é a cara da sua empresa. Quando a gente assiste TV no Brasil, a gente tem a impressão que está na Dinamarca, né? Porque o número de negros, por exemplo, numa novela das 8 é mínimo. Só que isso se constrói, né? Alguém um dia disse, vamos fazer assim, que estar na Dinamarca é mais bonito que estar no Brasil. Isso virou verdade para muita gente. Sim, né? Mas a arte e a vida, elas se influenciam mutuamente, né? Porque a gente tem que pensar assim, quem constrói a novela, que elite é essa, né? O que eu quero representar dessa elite? Porque a elite brasileira geralmente é branca, né? A exceção é que nós encontremos algum negro de qualquer outra etnia. Então isso aparece também na TV, ou seja, a TV reproduz um pouco daquilo que é a sociedade. E isso é perverso, né? A gente começou a ver desembargadores, juízes, empresários negros bem-sucedidos há muito pouco tempo, né? Exatamente. Hoje tem cota na TV para previsão do tempo, para ter uma negra e por aí vai. Definitivamente, isso não é a conduta natural. E ainda mais racista seria afirmar, e com certa razão, que
negro bem-sucedido aqui é jogador de futebol, é pagodeiro e por aí vai. Isso não deixou de ser verdade ainda? Eu acho que não. Eu acho que a gente teve um movimento importante nos últimos anos de inclusão de negros nas universidades, né? A gente aumentou substancialmente o número de estudantes negros. Quando eu fazia graduação, um colega negro era uma exceção. Né? Então, até hoje eu acho que muito menor a quantidade. É muito menor, mas assim, se a gente fizer uma comparação estatística, houve um acréscimo muito importante. Hoje nós temos professores universitários negros aumentando o número. Perfeito. A gente olhar para o caso americano, para o caso norte-americano, a gente vai ver uma presença negra muito mais forte. E lá o viés foi keynesiano, ou seja, capitalista, no sentido de que eles acharam interessante incluir os negros como classe média, como elite, né? Econômica especialmente. E fizeram ações governamentais e privadas nesse sentido, né? Que a gente acabou fazendo nos últimos tempos e que estão dando algum resultado. E aí a gente tem um Holiday, né? Um vereador negro na cidade de São Paulo, causando um grande desserviço para essa etnia, né? Mas, enfim, um discurso salvador da pátria. Exatamente. A gente quer conversar sobre o Merlin. Que projeto é esse? Na volta do intervalo, hoje numa conversa de peso com o professor Cerveira.